Pessoal, como vocês estão aí? Todos bem? Saudáveis? Bebendo bastante água? Se dedicando às atividades? Aprendendo? Então, tá bom. Espero que a resposta seja sim. Estou de olho em vocês. Alunos, na aula de hoje nós vamos iniciar uma nova unidade. A unidade 7 do livro de ciências. E nessa nova unidade, nós começamos novos assuntos. A unidade 6 foi fantástica, aprendemos muita coisa legal. Aprendemos sobre o ar, a composição dele, e sobre a atmosfera, sobre as funções que ela exerce sobre o nosso planeta Terra, a poluição do ar, o que prejudica, quem são as pessoas ou quem faz toda essa poluição que está causando grandes problemas e que vão trazer problemas sérios para nós no futuro, se não pararmos com ela, né? Então, hoje, iniciamos uma nova unidade. Lembrando, você já fez a sua avaliação de ciências? E, se não, não esqueça de ir lá e realizá-la, ok? Então, turma, acompanhem com a Profineia na página 104, que nós vamos dar início à nossa nova unidade. Vamos lá? Unidade 7, as rochas e o solo. Para começar a nossa unidade, o livro traz para nós a imagem de abertura. E nós já conseguimos observar que essa imagem de abertura é misteriosa, certo? Vocês hão de concordar comigo? Há uma pessoa que está aqui observando, angustiada. Há uma pessoa que ficou sem entender nada e tentando entender o porquê. E também há alguém todo de preto com uma máscara fugindo. No decorrer da nossa unidade, nós vamos desvendando este mistério. Então, atenção aí que a qualquer momento você pode ajudar a desvendar esse mistério. Mas para começarmos então, vamos ler esse quadrinho, o box aqui, que aparece aqui embaixo para vocês. Acompanhem lá com a prof então. Uma pedra preciosa foi roubada da loja. Para descobrir onde está o ladrão, o detetive Sherlock Boris veio lá do livro de português. Precisa da sua ajuda. Ao longo da unidade, você vai encontrar algumas pistas para desvendar este mistério. Primeira pista, então. Você já ouviu falar em alguma das pedras preciosas encontradas nessa loja? Você sabe de onde elas são retiradas? Então, iniciamos com algumas perguntas para nós pensarmos. Será? De onde é retirada essas pedras? Nós temos uma loja de pedras preciosas. Temos safira, diamante, turmalina, rubi, granada e também esmeralda. Aqui nós temos uma chamada ametista e a ágata, que também é uma pedra preciosa. Mas e aí? Vamos pensar um pouquinho sobre ela. Eu vou fazer a pergunta e vocês irão refletir tentando me dar uma resposta assim que eu fizer a pergunta, certo? Então vamos lá. Você imagina de onde são retiradas as pedras preciosas? Pensa um pouquinho. Imaginam? Elas são retiradas, são extraídas de rochas. Foi isso que vocês responderam? Através da extração. Que é uma atividade que nós já estudamos um pouquinho sobre ela, né? A extração mineral. E as pedras preciosas, então, elas são retiradas das rochas. Mas outra pergunta. Você sabe onde podemos encontrar as rochas? Pensem um pouquinho aí. Você pensou em montanhas, morros, na areia, no cascalho de rios, ou pequenos fragmentos de rocha que nós encontramos pelas ruas? Parabéns, você acertou se você pensou dessa forma. São nesses lugares que nós conseguimos encontrar as rochas. Mas e se a gente começar a analisar algumas imagens? Aqui, nessa imagem, você consegue identificar solo
o que vocês entendem como solo? É a terra, aonde nós pisamos, certo? E o solo, aqui nessa imagem, ele está presente aonde? Aqui, nós conseguimos encontrar ele na cor vermelha. E o solo em diferentes cidades e regiões, depende do clima, depende da altitude, vai ser modificado e depende também do lugar. Então, aqui nós conseguimos observar o solo. E nesta imagem de floresta, algumas, se nós colocarmos, por exemplo, essa daqui, é possível observar o solo? É possível. Essa daqui, é possível observarmos o solo? Não, porque ele está coberto de grama, de mata, né? Mas mesmo assim ainda é em uma floresta. E nesta imagem, turma, vocês conseguem identificar o solo aqui, precisamente aqui? Vocês conseguem identificar o solo, a terra? Não. Por quê? Porque em algumas áreas, gente, o solo está coberto. Há sobre ele uma camada, ou seja, os seres humanos modificaram o solo, principalmente na área urbana. Pode ser plantando alimento ou plantas, né, para vender. Pode ser pavimentada ou construído cidades, construído prédios, casas, né, a pavimentação, ruas. Ou também, em alguns lugares, pode ser retirada a camada vegetal, aonde formou então um caminho de barro. Então, de diferentes lugares nós conseguimos observar o solo, já em outros não, porque ele foi coberto. E por meio dessas atividades, é possível nós percebermos que o solo não é igual em todos os ambientes e também analisamos algumas intervenções dos seres humanos feitas por ele através das atividades, né, do dia a dia. Mas solo é apenas as áreas rurais cultiváveis, como nós falamos, ouvimos? Não levem em consideração o conceito solo como apenas o lugar onde nós plantamos. Não é exatamente isso. O solo também está presente nas cidades, como nós vimos, né? Só que ele é coberto pelo concreto, pela pavimentação, pelas casas e pelos prédios. Muito bem, identificamos de onde vêm as rochas, de onde vem, onde podemos observar o solo, que é nela que as pedras preciosas estão presentes. Então, agora nós seguimos adiante. O investigar o assunto, nós já realizamos na aula online de ontem, certo? Foi bem legal fazermos o experimento juntos. Então, nós vamos para o nosso tema 1 do livro de ciências, que é as rochas e os minerais. Primeiro, uma coisa bem importante que a prof quer explicar para vocês. Rochas e minerais e minérios, que às vezes nós ouvimos falar por aí, não são a mesma coisa. Já explico para vocês essa diferença. Então, nós temos aqui o primeiro tema que nós vamos estudar. O planeta Terra é uma grande esfera rochosa, coberta por águas e gases. Os componentes naturais que formam a parte sólida da superfície terrestre são as rochas. E o que seriam as rochas, então, prof? Explica pra gente. Turma, o termo rocha, ele é usado para descrever um conjunto, uma associação de minerais. Ou seja, isso daqui é uma rocha, porque nela estão contidas vários minerais. E se vocês já assistiram um vídeo que a prof deixou no slide para vocês já estão entendendo o que a prof está querendo dizer. Por quê? Porque minerais é uma composição, um elemento químico que dá a formação das rochas. Aqui nós temos 3 minerais diferentes que formaram o granito. E tem outras formas também de nós utilizarmos as rochas no nosso dia a dia.
Por exemplo, pode ser utilizada em pisos na nossa casa, revestimentos de parede, em mesas, em vasos, outros objetos, por exemplo, minerais utilizados na construção civil, como o cimento e o cal. É utilizado rochas também. E a gipsita, que é utilizada na produção de gesso, quando nós quebramos o braço, o pé. E em relação às rochas, nós podemos citar o mármore e o granito, que nós vemos um deles aqui, onde utilizamos também em mesas, pisos. Se vocês têm um desse, granito ou mármore na casa de vocês, dá uma olhadinha para ver se vocês conseguem perceber quantos minerais existem e ele foi formado, esse que vocês têm aí na casa de vocês. Minerais são todas essas cores diferentes que você consegue observar em uma rocha. Não somente cor, né? Mas características também. Continuamos aqui então. Grandes rochas formam montanhas e morros. Pequenos fragmentos de rochas formam a areia e o cascalho dos rios, por exemplo. As rochas são compostas de diferentes substâncias sólidas, chamadas minerais. E é o que nós aprendemos na aula de hoje, certo? A prof deixou para vocês entenderem melhor o que seria o conceito, ou explicaria o conceito mineral. Tem um monte de coisa, né? Vocês viram no vídeo. Mas o que é importante é que vocês saibam o que exatamente é caracterizado os minerais que formam as rochas. E uma rocha pode ser formada por um ou vários tipos de minerais. Turma, para vocês conseguirem entender, todas as rochas, elas são formadas por minerais. Ela só é chamada de rocha porque ela é um conjunto de minerais. Os minerais se juntaram todos e formaram uma rocha, por isso que ela é chamada de rocha. Mas a composição das rochas é os minerais. E cada tipo de mineral vai dar uma característica, uma cor, uma dureza a determinada rocha, tá? Cada mineral apresenta uma característica, por isso, rochas compostas de diferentes minerais têm características diferentes. Como já falamos do granito, temos também o quartzo, que é formado por um só mineral. Temos o diamante, que é um mineral mais duro que existe. E temos a pirita, que é um mineral com brilho metálico, e é utilizado em joias e troféus e muitas outras coisas. O livro traz para nós a imagem do Monte Roraima em 2015 e vocês conseguem perceber então essa montanha em que se formou a rocha, que é mineral. São os minerais que foram se acumulando e formando, então, uma nova rocha. Já que falamos em minerais, muitas vezes ouvimos nos jornais, na televisão e até nós estudamos lá em geografia a atividade do extrativismo, o extrativismo mineral. É desse conceito que nós estávamos falando, dos minerais? Não é basicamente dos minerais, mas são as rochas que são minérios. O que isso quer dizer? Só é um minério quando a rocha é utilizada para se fabricar outras coisas. Por exemplo, o ferro. Ele também é uma rocha, é um mineral. E o ferro nós utilizamos para a fabricação de muitos produtos utilizados no dia a dia. Por isso, o ferro é considerado um minério. Ok, gente? Perfeito, então vamos para as atividades. A questão de número 1 pede para vocês observar as fotos, ler as legendas e responder as questões. Então, nós temos a imagem da ardósia, que é uma rocha dura, muito usada em revestimento de pisos. Também temos a pedra-sabão, que é uma rocha que se desgasta com facilidade e é muito utilizada em escultura, devido à sua mobilidade, que você consegue, ela é palpável e também maleável, você consegue moldar. Mas é uma rocha, prof, ela não deveria ser dura? Não. A característica do mineral que dessa rocha é formada
ela permite que as pessoas consigam moldar ela e por isso é possível fazer esculturas. Então, vocês vão responder a letra A e a letra B. A 2. Complete o esquema abaixo com as palavras do quadro. Então, nós temos aqui 3 palavrinhas e vocês irão completar aqui de acordo com o que nós estudamos. O desafio da abertura, vocês vão ler, tentar descobrir e realizar aí o desafio de acordo com a pista. Ok, turma? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o conceito principal de rochas e também minerais e que vocês consigam realizar as atividades com muita dedicação e com muito empenho. Ok, turma? Um abraço para vocês. Não esqueçam de responder as atividades que a prof deixou, as perguntinhas referente ao vídeo que a prof passou, que é muito importante para vocês não esquecerem do que aprenderam, certo? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!